Dando continuidade aos nossos estudos, nós estamos estudando 1 Timóteo. Hoje nós vamos sequenciar o capítulo 6, estudando o versículo 17 até o versículo 19. Eu vou fazer a leitura do versículo 17, que nos diz assim: Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Meus amados, só relembrando o nosso estudo anterior, nós vimos então que Paulo conclui as instruções pessoais para o jovem pastor Timóteo. Timóteo, que ele vai dizer que é um homem de Deus, deve se comportar de maneira diferente os falsos mestres. Esses falsos mestres que não tinham comprometimento com as Escrituras e aglutinavam em seus ensinos a questão do asceticismo, do legalismo, e desta maneira eles pregavam um outro evangelho, como diz o apóstolo Paulo. Então agora nós vamos observar essa instrução que Timóteo vai receber de Paulo concernente os plúsios, que é a palavra grega para ricos. Exorta os ricos do presente século. Provavelmente o que estava acontecendo na igreja era que alguns irmãos estavam ficando pesporrentes, soberbos, estavam tendo dificuldade de lidar com os bens materiais. Então agora Paulo pede que Timóteo oriente eles de maneira que a prosperidade que Deus tem dado a eles não se torne um mal para o crescimento pessoal e coletivo da igreja. A bem da verdade é que nem todas as pessoas sabem lidar com os bens materiais. Muitas vezes as suas conquistas são prejudiciais à sua vida espiritual. Então se faz necessário uma orientação bíblica de um líder, de um servo de Deus, orientando os cristãos a como lidar com essas coisas. Então Paulo vai dizer: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Meus amados e queridos irmãos, em qualquer área da nossa vida, nós precisamos ser irrepreensível. A palavra irrepreensível não é impecável, ter perfeição em tudo que faz. A palavra irrepreensível é uma pessoa que tramita em qualquer área da vida com equilíbrio. Ele tem um caráter ilibado, ele não é censurado, ele não é criticado. Então Paulo usa a expressão hiperífanos, que é a palavra grega para orgulhosos, aquela pessoa pesporrente, que tem um conceito exagerado de si mesmo. Provavelmente era isso que estava acontecendo. Ou seja, esses irmãos, por ter alcançado mais bens materiais, se sentiam melhores do que os outros. E aqui está o problema. O Senhor não é contra que nós ganhemos ou conquistemos bens materiais. O problema é que as pessoas ficam de fato egoístas. Alguns mudam de igreja, alguns mudam de bairro, alguns mudam de amigos. Ou seja, eles se ficam dentro de um conceito tão de autossuficiência, se sentindo tão melhor que os outros, que desta maneira eles começam a pecar. Nós precisamos entender, amados e queridos, que os bens materiais, ele não te torna melhor do que a outra pessoa. Diante de Deus, você tem tanto valor quanto aquele que não tem tantas fortunas. Então, os bens materiais, ele não pode orquestrar minhas emoções e o meu ego. Então, Paulo aqui, ele vai orientar o jovem pastor Timóteo, para que Timóteo venha orientar os irmãos ricos da igreja, que eles não sejam orgulhosos, nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza. Ou seja, a palavra esperança, elpis, é o que gera muitas vezes o egoísmo, porque a pessoa acha que o futuro dela está garantido, que tudo vai dar certo porque ela tem uma certa estabilidade financeira e ela vai poder comprar os melhores médicos, ela vai poder frequentar os melhores lugares. E ela acha que com isto ela vai viver uma vida mais sossegada, aguardando tranquilidade no tempo subsequente, porque ela tem riquezas. Mas veja que a própria Bíblia diz que a instabilidade, há uma instabilidade. A riqueza nunca será uma segurança, como de fato é, por exemplo, a palavra de Deus. Então, independente dos valores que você já obtém e que vai obter pelo seu trabalho, pelos seus esforços, isso tem que ser tratado dentro do seu coração com moderação. Não permita que as suas riquezas, que as suas posses, tornem você uma pessoa orgulhosa e que você venha depositar a sua esperança na riqueza.
Lembra quando Paulo já falou em outros estudos, nós falamos sobre isso, né? Por exemplo, que o dinheiro é a raiz de todos os males, e as pessoas que querem enricar, elas caem em contenda, em muitas complicações e se abstraem da presença de Deus. Porque muitas vezes é isso que acontece, por nós não saber lidar com as posses, com os bens que Deus nos dá, nós nos afastamos das pessoas, nós nos afastamos de Deus. Então é importante que nós sejamos orientados pelas Escrituras, que o Senhor coloque pessoas piedosas para nos ensinar a lidar com os bens materiais, com a riqueza. Que você possa glorificar a Deus, exaltar o Senhor com as tuas posses. Veja o que Paulo ainda vai dizer aqui no versículo 17. Mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Ou seja, esse mais, essa conjunção de oposição, em vez de nós confiar na nossa riqueza, em vez de nós deixarmos as nossas posses governar e orquestrar os nossos corações, nós temos que fazer o contrário. Nós temos que continuar confiando, dependendo exclusivamente de quem? De Deus, mas em Deus, que tudo nos proporciona. A tua riqueza foi Deus que proporcionou. Logo então ele te proporcionou, e nós vamos já ver quais a razão e por que Deus faz isso. Primeiramente, para que você possa glorificar a Deus com suas posses. Como Paulo diz, tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. A palavra aprazimento, da palavra satisfação. Essa satisfação é a confiança em Deus. Essa satisfação é a dependência do Senhor, é ficharistes, é a palavra aprazimento, de satisfação, de uma pessoa que usa os seus bens para a glória de Deus. Uma pessoa que entende que o que ela tem não é pelos seus próprios méritos, mas tão somente porque Deus é gracioso para com ela. E agora, com os seus bens, olha como ela vai glorificar o nome de Deus. Olha o versículo 18. Que pratique o bem. Essa pessoa rica, plusius, ela venha ter um procedimento kalos, que é a palavra bem, kalos, né? Ou seja, suficiente, um procedimento suficiente. Ou seja, uma pessoa de posse, ela pode ajudar mais ainda a obra de Deus, compartilhando, contribuindo, ajudando os menos favorecidos. Então, dessa maneira, ela exerce uma suficiência. Ela vive uma vida onde ela tem uma participação, de contribuição na obra de Deus. Então Paulo diz que pratiquem. É interessante nós observarmos aqui o substantivo practis, que é a palavra grega que é de pratiquem, que é essa terceira pessoa do plural do presente do subjuntivo, que indica uma ação do presente ou do passado, porque de fato é isso. O rico, a pessoa de posse, ela tem uma vida singela, uma vida piedosa em qualquer circunstância. Isso vai tanger toda a sua vida. Então, meus amados, que você use as suas conquistas materiais para a glória de Deus. E Paulo continua dizendo que pratique o bem, sejam os ricos de boas obras. Ou seja, rico de boas obras, pessoa abastada de bens, pessoas que cooperam, pessoas que em vez de se tornarem pescorrente, em vez de se tornarem pessoas egoístas, se tornam pessoas cooperadoras, mais prestativas, sejam elas ajudadoras, cooperadoras, estejam ombroando no ministério, né? Pratique o bem, sejam ricos de boas obras. Essas boas obras é aquilo que agrada o Senhor. Generosos em dar e pronto a repartir. Interessante porque a palavra generosos aqui que Paulo usa aqui, liberalidade, sinceridade, simplicidade. O substantivo grego para essa palavra é o sentimento dos pais com seus filhos. Ou seja, que os ricos, eles sejam pessoas simples, pessoas de liberalidade, essa liberalidade de contribuir, de ajudar, de compartilhar, de ser bênção na vida da igreja e dos irmãos. Para nós concluirmos aí o versículo 19, que acumulem para si mesmo tesouro sólido, fundamentos para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Ou seja, uma vida com liberalidade, com sinceridade, com simplicidade, essa pessoa, ela está enricando no reino de Deus, como Paulo diz, acumulando para si mesmo tesouro sólido. Por que é um tesouro sólido? Porque não vai corromper,
porque não vai se destruir, é algo eterno. A riqueza material, ela é efêmera, ela logo acaba, ela está nessa esfera horizontal, né? Mas quando você sabe lidar com suas posses e você usa suas posses para a glória de Deus, você acumula tesouro sólido, esse tesouro para a vida eterna. Queridos, que você possa glorificar o Senhor com os bens que Deus tem te dado. Seja muito, seja pouco, não seja avarento. Tenha liberalidade. Se Deus te abençoou, abençoe outras pessoas também. Não deixe com que os bens materiais te tornem pessoas soberbas, porque Deus abate os soberbos. Que Deus te abençoe, fique na graça de Deus. A próxima reflexão nós vamos concluir então 1 Timóteo. Até a próxima reflexão, querendo Deus. Amém.